Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 24 de agosto, a lição 9, ela tem como título Adoração cheia do Espírito. E a lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 5, do versículos 16 até o 20. E aqui o apóstolo, ele descreveu como os cristãos deveriam estar reunidos, em adoração e louvor a Deus, como eles deveriam estar cheios do Espírito Santo. E o apóstolo, ele exorta, aos cristãos sábios que eles deveriam fugir da falsa sabedoria do mundo, descaírem fora, deste vício de bebidas alcoólicas, como o vinho, que os levaria a uma devassidão, os levaria realmente ao pecado. E em vez disso, ele falou para os cristãos que eles deveriam se acordar desse sono do mundo que só acontece pela iluminação do Evangelho. E assim as pessoas passam a ficar cheias da plenitude do Espírito Santo e passam a fazer regozijos de ação de graças, louvando a Deus com hinos, com cânticos espirituais, honrando ao Senhor. E as pessoas, elas fazem isto, e têm essas atitudes em decorrência delas estarem em comunhão com Deus. E elas ficam com os corações mais alegres, passam a dar graças ao Pai Celestial. E a pessoa tem uma vida transformada, começa a refletir o verdadeiro caráter de Deus, passa a ter santidade em Cristo e começa a viver a plenitude diariamente, atendendo o chamado do Espírito Santo, com o seu coração realmente cheio de amor, de bondade e de fraternidade. E a lição de hoje, que o apóstolo Paulo menciona, o ponto principal aqui dele é que ele exorta ao cristão cuidar dos propósitos de Deus para a vida delas, que todos eles deveriam estar fazendo isto conforme a vontade e o querer de Deus e fazer tudo para a glória do Senhor. E Paulo apresenta princípios que devem guiar todos os aspectos da vida de verdadeiros cristãos. Eles devem deixar de lado produtos que anuviam a mente delas, que provocam euforia, hesitação, como por exemplo o álcool, que leva a efeitos psíquicos, reduzindo a concentração, a atenção, o equilíbrio, afetando o cérebro, deixando as pessoas se afastarem de Deus. O apóstolo, em sua epístola de Efésios 5, com bastante insistência, ele menciona aos crentes que estavam ali numa cidade cheia de prazeres, de muitas festas, de muitas bebidas, para eles se afastarem do uso do álcool, dos entorpecentes como o vinho. Em vez disso, eles deveriam experimentar em comunhão a presença do Espírito Santo. E Paulo proibiu o uso de bebidas alcoólicas. Ele falou o mal que essa bebida faz, que ela produz uma embriaguez, tirando assim palavras que está lá no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 31, alertando e sugerindo em mente as regras contra o uso do álcool,
que são determinadas nas Sagradas Escrituras, principalmente lá em Provérbios capítulo 20, versículo 1, e Provérbios capítulo 23, versículos 29 e 35, que dão uma visão clara nesses textos, né? A degradação que é produzida pelo álcool, que ele entorpece, né, as pessoas, que aliado à gula completa o quadro de uma tragédia humana. O que nós bebemos, né, e que nós comemos tem tudo a ver com o que nós pensamos e que nós fazemos. E famílias inteiras têm sido destruídas, né, como resultado da desobediência quanto ao comer e beber. E o álcool é o início para outros vícios, né, como drogas pesadas. Muitas coisas, mas são assim resultados assim da embriaguez, né, que acontecem, como o caso assim, de grosserias, né, palavras torpes, indecência, insensatez, imoralidade e idolatria, que Paulo fala em Efésios 5, versículos 3 a 14. Tudo isso nós devemos deixar de lado, substituir por uma conduta de adoração, de meditação ao Senhor, inspirada pelo poder do Espírito Santo. E aqui neste texto de Paulo, ele nos dá para entender que devemos nos encher do Espírito de Deus e que isto é essencial para a nossa vida. E o apóstolo qualifica por diversos verbos que ele usa, como falar, contar e louvor, agradecer ao Criador e se sujeitar a Ele. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, que fala em Efésios capítulo 5, versículos 19 até 21. Por isso que Paulo nos alerta e nos diz, lá em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. E no texto que nós vemos agora, o apóstolo não está falando aqui só do mal que o álcool faz fisicamente, e sim dos perigos que ele acarreta espiritualmente nas pessoas, porque afeta o raciocínio, a mente. O inimigo sabe disso. Porque quando um cristão está com o Espírito Santo, uma pessoa transformada, essa pessoa, para ela, né, traz alegrias, traz paz, gratidão, principalmente adoração ao Criador. E Satanás não quer que ninguém faça isso e seja feliz. Ele quer levar o máximo de pessoas à perdição para que ele possa ferir a Deus. Porque a experiência que nós temos com o Espírito Santo na nossa vida não faz bem só individualmente, e sim faz um bem coletivo. Porque todos nós melhoramos, né, nos nossos relacionamentos, né, com as demais pessoas, onde a unidade é fortalecida, principalmente no meio cristão, na igreja, e onde o louvor coletivo vai em direção a Deus e é um crescimento espiritual de todos. Quando nós falamos, né, que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está realmente alegre, faz um louvor de satisfação, com gratidão a Deus, onde o Espírito de Deus dá a paz e auxilia e dá coragem para que todos possam fazer a sua obra, o seu querer, e começa a amar mais o seu próximo, ajuda os nossos semelhantes, a viúva que está caída. Tudo isso são obras do Espírito Santo que faz na pessoa. Ele vai lá e ajuda o caído, o injustiçado. Ele ajuda o próximo, aquele que clama por justiça. E aqui no texto de Paulo nós vemos que a embriaguez, através do álcool,
pode nos influenciar o nosso controle pessoal, né? Porque nós não temos mais comando, porque o álcool ele anuvia nossa mente, nós não conseguimos dominar mais. Já o Espírito Santo nos dá a plenitude de nós controlarmos a nossa vida e aplicarmos o seu fruto, né? Nós passamos a ser longânimo, né? Nós somos pessoas mais amorosas, nos dá assim uma paz interior. Nós somos mais pacientes, né, quando nós temos o Espírito Santo. Somos mais amáveis, nós temos mais bondade, mais compreensão com as demais pessoas, temos mais controle, e isso nos humaniza, chegando mais próximo da conduta e do caráter de Jesus. Quando nós estamos possuídos pelo Espírito de Deus, é muito visível para as demais pessoas que estão aí no mundo, que estão na escuridão, pelas formas que nós procedemos, né, de conduzir nossa vida, a adoração que nós fazemos a Deus, a gratidão e as alegrias que nós temos ao Criador. Tudo isto é visível para demais pessoas, onde nós temos atitudes, principalmente quando nós nos relacionamos na sociedade. E isso é visto por todos. Nós mudamos até o modo de nós falarmos, né? Somos mais receptivos, decentes na sociedade, até no vestir, onde nós mencionamos para aqueles que estão assim mais sofridos, né, mais tristes, né, palavras de ânimo, encorajamento. Isso é uma pessoa tomada pelo Espírito Santo e sempre honrando a Deus, onde Ele nos dá sabedoria, dá discernimento, e nós passamos a ter mais integridade, honestidade, e vivemos numa sociedade melhor. E isto nós conseguimos quando possuímos conexão com o Espírito de Deus, adorando-o sempre em espírito e em verdade. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você passa a manusear melhor as Escrituras, você passa a ser uma pessoa transformada, uma pessoa mais alegre, né? Uma pessoa que melhora os seus relacionamentos. As suas adorações que você faz para Deus, elas estão assim, cheias do poder do Espírito Santo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Quer fazer isto com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.